Vou buscar mais bem. Falta uma que a portuguesa é tudo Obrigado. Estou tentando chegar na hora. Cuidado. Então, vamos fazer um resumo. Maxi resumo. Porque hoje vamos estudar o terceiro capítulo deste livro, que é Técnicas de Despertar Iniciático, todos vocês têm. E é mesmo sobre a constituição oculta do homem e da mulher. Noções sintéticas sobre a constituição oculta do homem, como introdução ao conhecimento dos centros de força psíquica. Esta aqui, página 17. Então, vamos fazer um resumo de o que é que vimos a última vez. Nós vimos essencialmente uma primeira abordagem à constituição oculta do homem e da mulher. Nós vimos que nós desenhamos o corpo físico. As mulheres têm um corpo físico, feito de carne, com toda uma fisiologia. Ok? Mais ou menos. Ok? E também vimos que tem uma contraparte energética. Mais do que uma contraparte energética, vimos que todos nós possuímos podemos dizer um corpo etérico, que essencialmente é um corpo vital, de energia vital, que organiza e estrutura o corpo físico e esse essencialmente é associado ao estado de saúde das pessoas. Já falamos que este é o mais fácil. Miguel, qualquer momento, se ter dúvidas, porque tu não estavas a última vez. Então, interrompe, diz. Então temos o corpo etérico, que é o mais perto do corpo físico, também às vezes visível, também às vezes fotografável também, e que está relacionado ao estado de saúde. Todas as técnicas terapêuticas, pranoterapia, reiki, todas estas essencialmente são técnicas que agem sobre este corpo. Okay? Corpo etérico de vitalidade. Corpo etérico. Depois nós temos também um corpo emocional, um agregado energético emocional, que podemos chamar de corpo astral. Corpo astral ou emocional. Então, esta aura, chama-se aura, não é? Sim. Esta aura, que parece mais ou menos branca, branquinha ou azulinha, essencialmente está simplesmente relacionada com o estado de saúde. Okay? No enquanto as cores desta aura, esta chamada do corpo astral, okay, são relacionadas com os estados psíquicos da pessoa. Então, com um estado também emocional, emotivo, e também são relacionados com a evolução moral da pessoa. Então, as cores desta aura são relacionadas, são significativos, ok? Pelo aspecto moral e psíquico emocional das pessoas. Como nós iremos ver mais em frente, há um dicionário com
com todas as cores. No caderno sobre a Constituição Oculta, que tu tens, tu trouxeste. Então há. Lembrar passar um pouco. Ah, sim. Posso ligar agora? Sim. Talvez podemos parar? Sim. Ok. Se alguém sentir muito. Não é questão Não, de só que confiança. é a questão de tudo que vem. Estamos no verão. Então, Mas mais logo isso pode voltar. Obrigada. então, as cores deste corpo energético são relacionadas com os estados psíquicos. E, portanto, por exemplo, esta é uma abordagem, uma chave pela cromoterapia, do ponto de vista psíquico. Se eu quero, por exemplo, dinamizar, adquirir uma energia maior, energia vital, dinamismo, eu posso fazer sobre a cor vermelha, por exemplo, ou sobre o amarelo se quero tornar-me mais inteligente, ou azul pela sabedoria, religião, ou verde esmeralda, porque verde depende da situação, pela regeneração, okay? Adaptabilidade. Então é mesmo uma chave rosa, amor pela humanidade. Então é mesmo uma chave pela cromoterapia e também pode ser aplicada na iconografia, nós vimos. Também. Depois temos um corpo mental, que está corpo mental, que é a ferramenta para os nossos pensamentos formais. Ou seja, a nossa habilidade em raciocinar com formas, habilidade lógica, fazer formas, imagens, tudo que é formal, ok? Mas também, Lógico. Também tem cores associadas? Sim, também tem cores, mas porque na verdade estes dois são. Nós fazemos uma distinção, mas na verdade são compenetrados porque não há verdadeiramente neste grau de evolução, não há verdadeiramente um pensamento que não seja relacionado com uma emoção ou uma emoção não pensada. Não podemos dissociar. Muito difícil, a não ser muito abstrato. A fotografia Kirlian fotografa o que é exatamente bem nesses... Corpo etérico, mas não o corpo etérico. Este é um ponto muito importante. Como é que funciona a máquina Kirlian? Aqui temos esta é uma mão, ok? Vamos desenhar detalhadamente uma mão, ok? E aqui temos um isolante, e aqui um condutor, com uma diferença de potencial, ok? Essencialmente, a máquina Kirlian é como se fosse um pequeno relâmpago, ok? Sim, essencialmente aqui temos uma diferença de potencial, portanto uma corrente com muito potencial e muito pouca corrente. Quando tu tocares este isolante, então pequenos relâmpagos descargam-se, okay? Descargam-se e impressionam uma película que está aqui, ok? Então, o que acontece é que, quando tu vês uma imagem da máquina Kirlian, vê todos os relâmpagos que descargam-se da mão. Chama-se efeito coroa. Okay? Então, este não é o corpo etérico, mas está relacionado. Ou seja, as linhas do corpo etérico são as linhas a menor potencial. Portanto, quando estes relâmpagos descargam-se... Já existe alguma parte do corpo? Sim. Não é total, mas existe alguma parte. Como linhas de descarga a menor potencial. Portanto, quando estes relâmpagos descargam-se ao longo destas linhas. E este é um ponto importante porque no corpo etérico a disposição e a importância destas linhas está relacionada com o estado de saúde. Por exemplo, fotografias de... se aqui eu ver uma feridinha, então as linhas são
posicionadas, não são homogéneas. Okay? Porque estas linhas são, na verdade, as linhas onde descargam-se os glóbulos de vitalidade já, onde a vitalidade foi já absorvida pelo corpo etérico. Isto iremos ver em breve. Okay? Então, estes globulinhos são emitidos nestas linhas. É por isto que são transparentes, essencialmente. Ok? Mas, não sei interromper, não percebo nada, mas nós, ao nosso normal, podemos ter uma breve percepção do que é o nosso corpo etérico? Sim. Do corpo etérico... Só que não, claro, nunca depois. Portanto, há umas diferenças entre a máquina viu que nós conseguimos. Então, há diferentes graus de percepção. Okay? Diferentes pessoas têm diferentes sensibilidades. Okay? É verdade que o corpo etérico é o mais perto do físico. E, efetivamente, é muito... Se vocês vão fazer, não sei, pranoterapia, por exemplo, uma injeção de vitalidade é muito fácil para sentir. Okay? Mas também o corpo etérico pode-se ver. Pode-se ver com algumas condições. Por exemplo, se houver um fundo branco, agora as luzes aqui são um pouco demasiadamente fortes, mas podem ser um pouco mais... deve ser um pouco cinzento. O ponto fundamental é olhar com o foco ao infinito, ou seja, atrás do sujeito que tu está tentando de ver, e ficar fixo até esta imagem comparecer. Mas é muito importante distinguir esta neblina, okay, do fosfeno, ou seja, a imagem resídua da luz. Okay? Mas é muito simples para distinguir, porque se for um fosfeno, fechando os olhos, tu vai ver o mesmo contorno. Okay? O que é um fosfeno? Fosfeno é uma imagem resídua da luz. Por exemplo, se eu olhar por um círculo, também pode ser um exercício para despertar a atenção. Se eu olhar para um círculo com um ponto, okay, por um longo tempo, depois fecho os olhos e posso ver a contra-imagem, o resíduo. A imagem resídua na retina, essencialmente. E, portanto, se eu, por exemplo, olhar uma pessoa fixa, okay, não é a mesma, vê-se bastante bem, porque no outro caso é como... é diferente a cor, ok? Mas o ponto simples é que, fechando os olhos, no caso de um fosfeno, vai continuar a ver a imagem. No outro caso, não. O ponto é que o corpo etérico efetivamente é mais fácil, especialmente, por exemplo, no mar, porque são lugares onde a vitalidade é mais, e também quando está ao pôr do sol, quando o fundo do céu está cinzentinho. Também há alguns óculos, algumas tipologias de óculos. Há também os óculos de Kilner, okay, para treinar, para ver. Mas também alguns tipos de óculos têm uma cor azul pelo sol, que evidencia sim. Aqueles que nós compramos aí. Aquele é mais barato, exatamente, aqueles mais baratos, absolutamente, que não são polarizados, aqueles que são danosos pelos olhos, porque também isto é importante, estão relacionados com os raios ultravioletos. Portanto, se houver como deveria ser, se houver uma ecrã que para os raios ultravioletos, isto impede, não facilita esta visão. Por isto, por exemplo, para fotografar pela fotografia no etérico, há uma tipologia de película que
é sensível essencialmente aos raios ultravioletas. Ok? Então, utiliza-se esta tipologia de película com câmeras muito, muito baratas ou muito, muito avançadas. Então, porque aquelas baratas não cortam os raios ultravioletas. Enquanto as câmeras um pouco mais custosas têm sempre uma proteção com os raios ultravioletas. Mas o ponto fundamental é que isto do corpo etérico não é tão importante, a não ser... eu lembro sempre eu conheci duas raparigas que eram clarividentes no etérico desde criança, naturalmente. Uma delas mais, a outra, mas a outra também. E elas conseguiam ver o corpo etérico ao estado natural. Okay? E elas achavam que, dado elas não estudaram nada, então não sabiam nada, não são naturais nesta coisa, e, portanto, eles acabaram para seguir como mestre espiritual uma pessoa que simplesmente era um bom ensinante de Tai Chi e que para eles diziam este tem uma aura inacreditável, mas também talvez fosse verdadeiro, talvez era uma pessoa muito em saúde, mas não quer dizer nada do ponto de vista moral. Okay? E também é verdade que também o aspecto do corpo astral, porque nós hoje somos tristes, amanhã somos felizes, mas não quer dizer nada sobre o que somos verdadeiramente. É simplesmente algo da roupa que nós estamos vestindo hoje ou que vestiremos amanhã. E também, do ponto de vista mental, podemos saber muitas coisas ou saber nada, mas podemos aprender tudo num dia. Não é o que nós sabemos nocionisticamente. Okay? O aspecto mais importante, o verdadeiro, está aqui. Aquele que chama-se corpo causal, que é algo que a diferença do corpo etérico, do corpo astral, do corpo mental, é algo que não desgrega-se. Com a morte, não desgrega-se. Não desgrega-se. Não se desgrega com a morte. E, portanto, permanece em todas as encarnações. Por quê? Porque é algo de abstrato, sem forma. Tudo o que tem uma forma, depois desgrega-se, destrui-se, transforma-se, diz-se, não? Transforma-se. Aquilo que não tem forma, então não desgrega-se. Ok? E este corpo causal é o corpo que nós utilizamos pelos pensamentos mais abstratos, ok? Pelas ideias sem formas. E aquele corpo que tem todas as lembranças das vidas passadas, ou seja, o aspecto mais a síntese, a essência. E onde mora o verdadeiro eu, no sentido arqueosófico do termo, não psicológico, que podemos considerar como formado de 3 aspectos fundamentais: um espírito, uma alma e um aspecto erótico, eros. Então podemos dizer vontade, sabedoria e amor. Ok? Para ser simples. Depois todos estes conceitos vamos ver nos pormenores, mas este é o verdadeiro eu. Ou seja, os princípios, a parte nossa mais profunda. Ok? Que manifesta-se com estes corpos. Ok? Isto é o que nós vimos essencialmente a última vez. Manifesta-se em todos? Então, o espírito manifesta-se em todos. Okay? Aqui delimita entre o etérico e o emocional. Sim. Mas o causal? Esta é uma tipologia
Esta é uma personagem que teve algumas experiências especiais e, portanto, a ordem é um pouco diferente. Okay? Mas o ponto importante é que, sim, é verdade, o eu manifesta-se como se diz? Em todos os corpos, mas está claro que cada princípio manifesta-se mais naqueles corpos que estão mais relacionados com estes princípios. Por exemplo, o eros, o aspecto erótico, manifesta-se mais no aspecto no corpo físico e no corpo etérico, que é mais relacionado com o aspecto de geração. A alma mais com o corpo astral e o espírito mais com o corpo mental. Okay? É natural. Mas o eu é um único ser que manifesta-se em todos os corpos, o que nós fazemos, essencialmente. Ok? Se estamos, podemos continuar, vamos analisar, vamos ver o que acontece. São muitos conceitos, mas pouco a pouco vamos. Ok. Queres ler? Sim, posso ler. Terceiro capítulo, noções sintéticas sobre a constituição oculta do homem, como introdução ao conhecimento dos centros de força psíquica. Com a finalidade de desenvolver um trabalho eficaz para remontar aos mais altos níveis da vida espiritual e participar na beatitude que só o amor do Criador pode dar, tentamos compreender a nossa íntima constituição interior. Na prática, não é possível colocar em ação as alavancas de comando da nossa consciência sem as conhecer a fundo. Peço desculpa aos leitores por preocupação de ser o mais claro possível, repito frequentemente os conceitos e os vocábulos para melhor designá-los. Direi, antes de tudo, que o homem é em parte visível porque é fisicamente corpóreo e em parte invisível a causa da sua constituição diáfana, incorpórea, subtil, energética, para além de psíquica. Quando uso o termo psíquico, faço-o de um modo genérico, para comodidade de linguagem, porque psíquicos são os estados que se verificam na nossa consciência anímica. A psique, do grego psique, e em geral a alma, mais particularmente hoje, com a psique, designa-se a atividade mecânica natural da própria alma, não a sua atividade espiritual e intelectual. Contudo, salvo particular especificação, se digo alma ou psique, refiro-me ao espírito, alma emotiva e à alma erótica da pessoa. Ok, então, vamos aqui, já estão muitas coisas. Ok, o que é que estou dizendo aqui? Com a finalidade de desenvolver um trabalho eficaz para remontar aos mais altos níveis da vida espiritual. Este é um ponto importante. No sentido que, se nós quisermos, não sei, fazer algumas coisas, trabalhar na vida de todos os dias, não é preciso ter um conhecimento profundo da constituição oculta, invisível do homem e da mulher. Também por muitas coisas que nós fazemos, também espirituais, não é necessário. Okay? Também uma pessoa pode ter uma grande vida interior espiritual sem ter um conhecimento assim profundo da Constituição. Mas, para um trabalho eficaz, para alcançar os mais elevados resultados na vida espiritual, então é necessário. Porque não pode se operar sem saber onde é que se está a operar. Isto é muito importante. Por exemplo, eu falo de fazer meditação, ok? Mas que tipo de meditação? Onde é que eu vou actuar, agir sobre qual corpo? Por exemplo, neste caso aqui, eu posso fazer uma visualização. Não, posso, por exemplo, numa meditação, posso, não
não sei, apanhar um grande estado emocional, ok? Posso compenetrar-me, diz-se compenetrar-me? Concentrar-me, compenetrar-me de um estado de joia, de felicidade, alegria. E isto é muito bom, porque vou mudar o meu estado interior num estado de alegria. Isto é muito bom. O ponto é que vou agir aqui, no corpo astral. Ok? É como se eu treinasse, fizesse ginástica, não com o corpo físico, mas com o corpo astral. Por exemplo, um grande ator de teatro deve ser capaz de gerar sentimentos com a vontade. Ser triste, totalmente triste, depois acabar totalmente feliz. Então é muito treinado neste corpo astral. No enquanto, por exemplo, eu posso fazer uma meditação cerebral e pensar especulação sobre uma construção filosófica, vou simplesmente agir sobre o corpo mental. Faço uma cabeça tanta. Uma visualização pode agir aqui ou aqui, mas o que nós queremos é, por exemplo, uma ação aqui no corpo causal, ou seja, algo que depois permaneça nas vidas subsequentes, okay? Algo de verdadeiro, porque depois aqueles que são as sementes no corpo causal, as ideias mais fortes aqui, este corpo chama-se causal porque é causa de todos os outros corpos. Este vai gerar uma mudança em todos os outros corpos. Okay? Então, é muito importante direcionar a meditação, ou quando nós vamos agir, saber onde é que nós estamos a agir. Se eu precisar de uma injeção de energia vital, não posso fazer a mesma meditação sobre o corpo causal. Preciso fazer algo que seja relacionado com o corpo etérico. Por exemplo, uma respiração, uma visualização. Ok? Então, no nosso caso, torna-se importante aprofundar estes conceitos. Ok? Depois, aqui, o que é que está dizendo? A psique, em geral, é concebida como um tudo. Depois podemos distinguir que, na verdade, é uma parte... Quando ele fala de psique, ele vai falar de alma, é um termo genérico, para espírito, alma emotiva, alma erótica de uma pessoa, que são os 3 princípios imortais que nós vimos, ok? O homem verdadeiro. No enquanto, se não, ele vai falar diretamente, especificando qual princípio. Ok? Está tudo claro? Então isto é aquilo que estava a escrever agora, não é? Sim. Está reanalisando as coisas que já enunciou, mas aprofundando e clarificando alguns conceitos. Vamos. Partindo do seu aspecto mais tangível e grosseiro, o corpo anatómico vivo é compenetrado por um outro corpo de matéria fluídica, subtil, etérica, o corpo etérico. Este último tem uma distribuição sobre a sua superfície de numerosos vórtices que rodam em sentido levágido ou em direção à esquerda. Já vimos que estes vórtices são os centros de força, órgãos sensoriais metafisiológicos aptos a receber e transmitir mensagens, impulsos, num ambiente diferente daquele físico ordinário. Então, aqui ele está especificando mais. Nós dizemos uma neblina azul, azulinha, que é aquilo que a maioria, a quase totalidade dos clarividentes conseguem ver. Mas,
clarividentes mais, que conseguem ver mais melhor, ok, vamos dizer melhor, podem ver que na verdade este corpo tem alguns centros de forças que são como órgãos energéticos, ok? E nós vimos outra vez que 7 são os principais: um coronal, um frontal, da garganta, coração, esplênico, genital, basal. Okay? Esplênico, umbilical. Okay? Umbilical. E são órgãos que, como nós temos órgãos físicos, estes são órgãos, no caso do corpo etérico, órgãos etéricos, ou seja, associados à vitalidade. Ok? Aqui diz distribuição sobre a superfície que rodam no sentido levo-giro. Levo-giro quer dizer anti-horário. Okay? É um termo um pouco arcaico. Deve ser visto. Okay? E estes órgãos são também os sentidos deste outro corpo. É esta palavra metafisiológicos que significa que para além do físico, não é? A fisiologia é o funcionamento. Quando a anatomia é o estudo dos órgãos. Quais são os órgãos, os músculos, os ossos. E a fisiologia é como funciona. Ok? Metafisiologia é o estudo de como funcionam os órgãos metafísicos. Ok? Então, os canais energéticos, tudo isto. Aqui vamos muito devagar na análise, porque há muitos conceitos, é extremamente sintético aqui. Vamos. O corpo etérico também está, por sua vez, compenetrado por um outro corpo dotado de centros subtis homólogos, ou seja, correspondentes àqueles etéricos. Este corpo chama-se emocional ou astral, porque registra e sente as emoções que comunicam a alma emotiva, mas costuma dar-se também o termo astral, porque a sua luz recorda precisamente a luz do mundo astral, conhecida por quem a tem experimentado nos estados de desdobramento, ou seja, de temporária saída da psique, pois diversos invólucros energéticos do corpo físico. A morte é, pelo contrário, um desdobramento definitivo causado pela ruptura do fio de prata ou cordão umbilical energético. Muito bem. Então, o que é que está dizendo aqui? Temos, além do corpo etérico, temos um outro corpo. Okay? O corpo astral, compenetrado por um outro corpo dotado de centros subtis homólogos. Ou seja, quer dizer que também este corpo tem estes centros de forças. Okay? Este é um ponto importante. Todos estes corpos possuem estes centros de forças, que são o reflexo dos centros de forças que estão aqui, no corpo causal. Também o corpo físico tem o equivalente dos centros de forças, que são as glândulas endócrinas. Por exemplo, a hipófise, a epífise, o timo. Todos estes centros de forças possuem uma ressonância no corpo físico. No corpo físico são já desenvolvidos, e bem desenvolvidos, são estas glândulas endócrinas que funcionam corretamente. Nestes corpos metafisiológicos ainda não são tão desenvolvidos, okay? São em curso de formação. É por isso que nós não conseguimos ter um estado de consciência tão lúcido nestes corpos como aqui. Okay? Só percebemos vagamente. Porque é como um menino, uma criança de poucos meses, não consegue ter uma relação muito... pode fazer poucas coisas, ok? Então é a mesma situação nossa nestes outros mundos. Ok? Então, é mais uma percepção vaga que vai se desenvolver. Estamos de desdobramento. Por quê? Estes corpos são todos interligados.
Mas não sempre. Por exemplo, quando nós vamos a adormecer, vamos fazer uma pequena... ok, isto podemos apagar. Quando vamos adormecer, o que acontece... Ok, mais... Ok, o corpo físico com o corpo etérico permanece aqui, ok? Mas os outros corpos são mais... sim, não afastam-se mesmo, mas são menos ligados. E a consciência retira-se nestes corpos. É por isto que nós não temos consciência quando nós dormimos. Por quê? Porque estes corpos não são desenvolvidos. Okay? E portanto, temos uma consciência vaga do que acontece, essencialmente. É onírica. E estes corpos têm relações com outros... é mais complicado de assim, mas... no enquanto, o corpo etérico reconstitui os tessutos logorados do corpo físico. O que acontece é que é possível, com algumas técnicas, que são essencialmente duas, e que estão tratadas. Sim, são tratadas. São tratadas aqui, como desdobrar-se e viajar nos mundos suprassensíveis. É possível ter um estado de desdobramento consciente, ou seja, ficar conscientes aqui, no enquanto os corpos são separados. E isto pode acontecer ou de um jeito muito mais natural, ok? Ou seja, essencialmente aproveitando da separação quando nós vamos adormecer, com uma autossugestão muito forte. Okay, imprimir mesmo onde ir, okay? E pode acontecer de conseguir, mas é muito importante ser muito críticos. Por exemplo, como nós falamos uns dias atrás, se eu, por exemplo, quero desdobrar-me, então, quando eu estou desdobrado, o estado de consciência é pouco, ok? Não é tão lúcido como... Não é que eu me lembro do que devo fazer. Então, é como paracadutar. Eu preciso já decidir onde é que quero ir. Não posso, uma vez que eu estou fora, já está fixado aí, então não posso. Então, é preciso marcar muito bem o objetivo, onde ir. E depois de ter voltado, confirmar efetivamente, porque errar-se, confundir-se, sonhar é muito, muito fácil nesses estados. Misturar realidade com sonhos, muito, muito fácil. Porque também, tu talvez pode estar desdobrado e ver projeções da tua consciência fora, exteriorizadas. Então, mas isso pode acontecer naturalmente. Pode acontecer naturalmente, sim. Sem autossugestão, sem... Tranquilamente. E às vezes acontece. Havendo uma predisposição, não é? Pessoa, também condições hormonais, também condições ambientais. Não sei, geralmente, o 20% da população já teve desdobramentos. Naturalmente. Aqui nesta sala, quantos tiveram? 1, 2, 3, 4, 5. Também mais porque é uma situação de... Estou a compreender, porque para mim é tudo o início. Sim, mas é mais eu acho comum. Estou a compreender o que é. O desdobrar, né, tem a ver com a pessoa estar pode ser consciente. durante o sono, mas exatamente estar ao mesmo tempo presente, como se estivesse presente num outro sítio e presenciar uma situação. Mas a pessoa sabe ver que está a servir ao próprio. Consegue-se ver. Sim, também. Até se consegue ver deitado. Não sempre, no sentido que
depende se... Mas, geralmente, quando uma pessoa desdobra-se no mesmo quarto. Se acontecer Essa sensação que está um pouco mais acima, é isso? Exato, pode-se também ver. O trânsito não dá muito jeito. Estava para pedir. Não, mas estava a dizer que é o grau Depende. Mas não é... não é scontato, como se diz? Não é... Óbvio. Deixamos óbvio, de conseguir ver si mesmo. Ou seja, às vezes há uma forma de proteção do subconsciente, porque geralmente quando uma pessoa vê, se apavora-se, assusta-se. Aquela situação, pronto, das experiências quase morte, em que as pessoas relatam que viram a operação dos médicos, etc. Isto ainda E maior. que eles fazem isso naturalmente, não é? Não fazem isso. Não fazem de forma consciente, forma né? consciente. Exato. Acontece naturalmente, uns fazem, outros não fazem. Quer dizer que nem toda a gente Fazem consegue. consciente, são os loucos. Pois, eu acho que só isso era. Se vai fazer isso, pode, podia aproveitar para dar uma viagemzinha, não é? Sim, mas aí é ainda diferente, não é só um desdobramento, porque neste caso, naqueles casos, efetivamente a pessoa morreu. Sim, depois aí já é um estado de limite, já é um estado de limite. É ainda mais, porque neste caso, de facto, por exemplo, muitas pessoas que... Ou se calhar ainda tem ali um pequeno Sim, Lzinho. mas... Se calhar. Sim, depende da situação, mas... As máquinas monitorizadas podem estar quase a... Por exemplo, o coração está parado. No enquanto aqui o coração está bem, muito bem. Sim. E também o cérebro, tudo bem. No enquanto, numa experiência de pré-morte, o coração está mesmo Já está parado. quase. E o que acontece é que eles, às vezes, conseguem ver uma luz branca. Sim, identificar, por exemplo, objetos. Que não é... Pois, porque aqui estás a ver quando fala, né? Fala que se chama corpo astral porque faz lembrar a luz branca do mundo astral, né? Que se vê no desdobramento. Sim, mas não é aquela. No desdobramento, não, normal, ninguém vê uma luz desta tipologia aqui, da luz branca de Cristo. No enquanto, na morte, acontece uma situação especial. Ou seja, aqui nós temos 3 centros fundamentais, okay? Que são no cérebro, no coração e no corpo físico. E estes centros são conectados com o espírito, a alma, com os corpos energéticos e também com o corpo etérico, okay? Ou seja, o corpo vital. Quando a pessoa morrer, o que acontece é que estes ligamentos, conexões, cortam-se. E o princípio vital e o princípio intelectual juntam-se per um desdobramento final. Juntam-se no coração. E permitem à pessoa de experienciar aquilo que normalmente aconteceria só num estado místico especial. Ou seja, esta visão da luz interior. E por isto acontece esta coisa mecânica da visão desta luz. Pode acontecer, porque não em todos. Mas pode acontecer esta situação mecânica da visão da luz. No enquanto, num desdobramento, não, porque o corpo etérico, o corpo físico permanece exatamente igual, o corpo está normal. Ok? Então, esta é ainda mais interessante. Por acaso, a Célia acabou de traduzir o livro Cristão dos Mortos, que é um livro que é muito, muito interessante, que espero vamos estudar mais à frente, porque fala de tudo o que acontece mesmo desta época, muito, muito interessante. Ok? Então, desdobramento, há um caderno. Só por isso. Também, este é um jeito simples, tranquilo.
Depois, objeto Forçado. forçado. Mas, por enquanto, depois talvez vamos estudar um pouco. Mas olha lá, por exemplo, quando se tenta realmente durante o sono ter um sonho ou estar mais consciente, Muito bem. pode ser isso não se considera desdobramento, né? É estar consciente, é isso, tenta, sim. Então, Mas já agora, por causa do sonho, eu sonho frequentemente e eu quase que sei o que é que vou sonhar. Porque normalmente durante o dia há certas impressões e eu, pronto, sinto impressões que eu gosto. E normalmente eu conduzo-me ao sonho. Mas normalmente então, não é quase como se de dedução, mas são coisas diferentes, são coisas diferentes, mas muito interessantes e úteis, na verdade. Ou seja, há várias coisas, ok? Mas há um eu consciente e um eu inconsciente, ok? E aquele que está dizendo Antonio, ele conseguiu conectar o eu consciente de uma forma ou de uma outra, não do jeito consciente, mas com aquele subconsciente ou inconsciente. Estas duas falam-se, e o jeito principal é falar-se no sonho, ok? Portanto, mais que tu desenvolver os seus sonhos, é como um órgão, mais que tu desenvolveres, mais que comunicam, ok? E os sonhos tornam-se verdadeiros. Manter o estado de consciência é ainda mais, porque quer dizer conseguir tornar este corpo utilizável. uma ferramenta, ao final. Uma ferramenta. Porque é por isto que, por exemplo, tornar os sonhos lúcidos ou manter um estado de consciência no estado de sonho está relacionado com conseguirem desenvolver estes corpos. Sempre mais, também há um estado que é o estado de sono sem sonho, onde o eu está retirado aqui, no corpo causal. Se tu manter a consciência aí, naquele estado, então é diferente a percepção, ok? Pode acontecer de ter como mais conectado com um mundo abstrato, ok? Talvez difícil de explicar, ok? Mas é algo de muito intenso, ok? Então vamos. Peço desculpa para fazer outra pergunta. Sim, sim. Nesse estado de desdobramento, quando alguém tem algo que pode ser um sonho, não sei se é correto, premonitório, ou seja, consegue ver algo que vai acontecer dali dos outros dias e aquilo até acontece. Portanto, também é neste estado de desdobramento e é algo que não tem nada a ver com... Então, neste caso, há várias, porque não todos os sonhos premonitórios são iguais, ok? E não todos os sonhos são iguais. Há sonhos que são caóticos, sonhos verdadeiros, sonhos premonitórios. Caóticos são verdadeiros. Okay. Incoerentes, ok. Sonhos premonitórios podem acontecer porque o subconsciente conhece muito, muito mais do que nós conhecemos. E o tempo nestes estados é um pouco diferente. E, portanto, pode comunicar a consciência através de um sonho que percebe-se como um sonho verdadeiro, com uma atividade onírica. Também podem acontecer sonhos proféticos, onde aquele que manifesta-se não é o subconsciente, mas é um anjo, Deus, addirittura. Pronto. Tomará que... Não, espera. Tomara termos Exatamente. Mas sonhos premonitórios
pode acontecer muito Mais frequente. Sim, mais frequente é este, como se diz, este órgão do... Posso só fazer uma experiência pessoal? Eu, por exemplo, a minha filha teve um sonho premonitório mesmo real. Aconteceu um incêndio aqui em Portimão, muito grande, numa superfície comercial. E ela contou-me, antes de acontecer, que tinha sonhado, tinha tido um sonho em que estava tudo a arder. E passado uma semana é que ardeu mesmo. Olha, se a tua... Mas isto já estamos a falar que ela tem e foi na série, quantos anos é que foi o incêndio? Ela tem agora 13 anos. Quando Tinha 9 aninhos. se conseguires, se tua filha Mas aquilo pode foi escrever, assim, nós temos uma amiga que é a Sissi, que está coletando, uma psicóloga, e está fazendo um trabalho coletando todos os sonhos premonitórios. Ela já tem algo como 300, não poucos, mas se tu conseguires escrever, eu vou enviar para ela, porque ela mesmo interessa e depois pode entrar no trabalho, na pesquisa dela. Sim. Já dou um exemplo porque aconteceu e fiquei assim que... Uma coisa muito comum. Foi assim um desastre. Por acaso não morreu ninguém, mas foi um prejuízo. Uma coisa muito comum, por exemplo, é sonhar um dente cair antes que uma pessoa muito cara morrer. Isto é muito, muito comum. Eu 2 vezes sonhei, por exemplo, aconteceu daí a 2 semanas. Mas muitos outros. Esta é uma coisa mesmo comum. No enquanto, às vezes, os sonhos têm uma linguagem especial que está também tratada aqui num outro caderno. Está cheio de... Mas que não está traduzido, não é? Isso Aquilo não, é verdade. Parate a interpretar isso sonho. Ainda não. Ainda não. É que é um dicionário. Está na hora. Está na hora. Posso só fazer uma pergunta? Sim. Hoje mesmo, quando nós queríamos ver, comprovar se vemos ou não a aura, provoca uma ilusão. À volta, fechamos os olhos, vemos a reflexão. A minha dúvida é: um sonho lúcido pode dar a ilusão de um desdobramento? Ok. Ou há uma fronteira? Ótimo. Então, nos sonhos lúcidos, um sonho lúcido é um sonho onde uma pessoa consegue compreender que está sonhando. Okay? E sabe que está sonhando. E mais lúcido você pode também mudar o sonho. Okay? Porque há vários graus também quando tu compreende que está sonhando. Dá para a gente conduzir o sonho. já fazemos isso. Sim, é muito simples. Fácil. É muito divertente. São os mais divertidos, porque a gente normalmente brinca. Exatamente. Brinca com o sonho. Exatamente. Mas é possível. Claro. Sim, mas tu tiveste? Sim. Eu hoje não vou contar o sonho que sonhei, porque eu tive vários, por exemplo, mas é simplesmente com a sua... Mas é só autossugestionar-se, ok? Para lembrar-se, antes de adormecer, de, ok, próxima vez que eu tomar consciência se estará sonhando, e depois convencer-se em mudar as coisas no sonho, ok? Aliás, só uma questão. Eu, por acaso, tenho um sonho um bocado anedoto, mas realmente nunca vai acontecer na vida real. Que é, no sonho várias vezes que me roubam um carro. Roubam um carro. E depois no próprio sonho eu disse, estou sempre a roubar um carro. Não, isto precisamos lembrar e ver, porque há um simbolismo, seguramente. E não é óbvio. Não é óbvio. Às vezes é o contrário do que aparece. Então, vamos ver. Cria ilusão ou não? Então, o ponto qual é? É que tu tens a possibilidade
sendo neste estado aqui, tem a possibilidade de favorecer alguns estados, algumas experiências paranormais, vamos dizer. Por exemplo, desdobrar-se e tudo. O ponto é fácil iludir-se. Iludir-se. Ou misturar as coisas. Ou seja, às vezes, talvez tu estás desdobrado fora, okay, no teu quarto, e projeta coisas. Okay? Então, o único jeito, ou acaba para sonhar, está misto de coisas. O único jeito é de uma confirmação. Por exemplo, se eu decidir de ir na casa de uma pessoa cara, deve ter uma carga emocional. Geralmente, eu falo no começo, pelo menos deve estar uma carga emocional, porque senão não vai ter força. Mas, por exemplo, como se chama? Uma pessoa com uma carga que vocês estão ligados, uma avó, uma pessoa que vocês gostam. Então, devem depois confirmar, descrevendo o que é que ela estava fazendo naquela altura, naquele momento que vocês desdobraram. Okay? Se houver a confirmação e vocês não... por exemplo, para mim captou que eu vi minha mãe que fazia algumas coisas que ela nunca faz. Okay? Então eu descrevi e efetivamente ela estava... Então teve uma confirmação do fato que estava verdadeiramente desdobrado. Okay? Porque não era uma hora que eu não podia saber. Se não tivesse a sorte de acontecer naquela coisa, eu pessoalmente teria compreendido que, ou seja, eu não teria dúvida, ok? Porque é diferente de um sonho. Então, a pessoa que experiencia, mas em outras situações não saberia, ok? E também não teria o convencimento de poder dizer aos outros, para dizer, ok, pelo menos esta vez estou certo que desdobrei. As outras, eu acho algumas sim, outras não, porque não é que está escrito, aparece desdobrado, o cartelo está desdobrado. E há muitos estados psíquicos, não é há muitas situações, não é tão fácil. Mas que aconteça alguma coisa de especial, ninguém, todos sabem, okay? Ninguém tem dúvida. Okay? Depois, coisa não é tão simples. No entretanto que não desenvolvemos estes corpos. Por exemplo, Tommaso Providence, autor destes cadernos, uma vez dizia a Alessandro Benassai, dizia, eu estava desdobrado e não conseguia compreender se estava desdobrado ou não com o corpo. Tão era desenvolvido o corpo astral, okay? Que ele estava no balcão, como se chama? Sim, estava olhando a janela e não conseguia dizer se estava no corpo físico desdobrado. Então era perfeita o desenvolvimento. Então, nesse caso, é mais fácil ter confirmação. Em outros casos, não é tão simples, mas pode acontecer. Ok, também não é tão difícil na altura como se chama? No verão, quando estiver quente, porque a temperatura também ajuda. E quando a lua for cheia ou nova, portanto com as marés. Mas o calor ajuda no desdobramento? Sim,
Sim, porque alarga o corpo etérico. E portanto uma temperatura, está aconselhado no caderno de desdobramento, uma temperatura ambiental maior do 40 graus, maior do temperatura física, então maior do que 37 graus. Então na sauna. Não, eu sempre sostengo. Depois morre. Não, va bene, almeno Ok, fizemos uma página, mas muitas coisas. Não, é que este caderno é muito sintético, porque então uma página está cheia de conceitos. Ok? Mas próxima vez acho que vamos pensando em fazer 2 páginas. Ok? Sim, não há pressa. E depois vamos ver, porque também há outras coisas muito interessantes. Sacralidade do alfabeto hebraico também, porque se nós quisermos passar à prática, precisamos também saber como pronunciar os mantras ou nomes divinos. Porque não é só a pronúncia física, é a pronúncia do eu. Se quiseres agir, modificar este corpo causal, é preciso pronunciar estes nomes com o espírito. E portanto é preciso saber como fazer estas pronúncias, treinar-se, tudo. Sim. Então precisaremos estudar também o hebraico, o mínimo possível. As letras. Já estaremos. Ok. Então, a próxima sexta. Obrigada. Sim.